Você já percebeu que duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e sentir coisas completamente diferentes, como se estivessem em realidades opostas? Yuval Noah Harari explica que isso acontece porque o ser humano não vive apenas fatos. Ele vive histórias que a própria mente cria para dar sentido ao mundo. Essas histórias internas são chamadas de narrativas, e elas moldam tudo o que você sente, pensa e acredita sobre si mesmo. Você não sofre apenas pelo que acontece na sua vida, você sofre principalmente pela interpretação que sua mente cria sobre o que acontece. Desde a infância, você aprendeu narrativas sobre quem você deveria ser, como deveria se comportar e o que significava ser aceito ou rejeitado. Algumas dessas histórias vieram da família, outras da escola, da religião, da cultura e até de experiências emocionais dolorosas. Com o tempo, essas narrativas se tornaram tão automáticas que você parou de questioná-las. Elas passaram a rodar em segundo plano, influenciando emoções, decisões e reações sem que você percebesse. Harari nos lembra que o cérebro humano é uma máquina de contar histórias. Ele precisa criar sentido, mesmo quando não existe sentido algum. E para evitar o vazio, ele prefere uma história dolorosa, conhecida, do que a incerteza do desconhecido. É por isso que tantas pessoas permanecem presas a padrões emocionais que machucam, porque abandonar uma narrativa antiga exige coragem. A mente cria histórias para se proteger, mas muitas vezes acaba criando prisões internas. Uma narrativa repetida muitas vezes se transforma em identidade. E quando a identidade se fixa, as emoções seguem o mesmo caminho. Se você acredita profundamente que não é suficiente, tudo na vida passa a confirmar essa história. Se você acredita que o mundo é perigoso, a ansiedade se torna constante. Se acredita que precisa agradar para ser amado, o cansaço emocional nunca acaba. Essas narrativas funcionam como lentes invisíveis através das quais você enxerga a realidade. E tudo o que passa por essas lentes é distorcido pela história que você aprendeu a contar. Harari explica que sociedades inteiras funcionam baseadas em narrativas compartilhadas, como dinheiro, nações e sistemas de poder. Mas a narrativa mais poderosa de todas é a que você conta sobre si mesmo. Essa história define o quanto você se permite sentir, errar, crescer e se transformar. Muitas dores emocionais não vêm do presente, mas de histórias antigas que continuam sendo repetidas dentro de você. Narrativas criadas em momentos de dor, rejeição, abandono ou fracasso. Histórias que talvez tenham sido úteis para sobreviver, mas não para viver plenamente. A mente prefere repetir o conhecido, mesmo que machuque, porque isso dá a sensação de controle. E assim, você reage da mesma forma, sente as mesmas emoções e revive os mesmos conflitos internos. A libertação emocional começa no momento em que você percebe a narrativa. Não para lutar contra ela, mas para observá-la com consciência. Quando você observa uma história, você cria distância emocional, e essa distância devolve a você o poder de escolha. Harari nos convida a enxergar a mente como um contador incansável de histórias. Ela interpreta tudo, o tempo todo, mesmo quando está errada. Mas você não é obrigado a acreditar em todas as versões que ela cria. Você pode questionar, revisar e atualizar essas histórias internas. Pergunte a si mesmo com honestidade: essa narrativa ainda representa quem eu sou hoje? Ela me fortalece ou me limita? Ela nasce do medo ou da consciência? Quando você questiona a narrativa, algo muda dentro de você. Porque emoção e história caminham juntas. Mude a história e o sentimento começa a se transformar. Isso não significa negar o que você viveu ou apagar sua dor. Significa dar um novo significado ao que aconteceu.
Harari mostra que o ser humano evolui quando muda suas narrativas coletivas. E o mesmo vale para a sua vida emocional individual. Você pode continuar vivendo preso a uma história antiga, ou pode se tornar consciente dela e escolher uma nova forma de se enxergar. A consciência não apaga o passado, mas muda a forma como ele vive dentro de você. Quando você entende isso, algo profundo acontece. Você deixa de se definir apenas pelo que sofreu. Para de se enxergar como vítima da própria mente e começa a se ver como observador da história. O observador não nega a dor, mas não se perde nela. Quando você se torna o observador, a narrativa perde força. O medo diminui porque você percebe que ele vem de uma história. A culpa enfraquece porque você entende de onde ela surgiu. A ansiedade desacelera porque o futuro deixa de ser uma ameaça constante. Você percebe que não é a história que sua mente conta. Você é quem escuta essa história. E quem escuta pode escolher não se identificar totalmente com ela. A liberdade emocional começa quando você entende que sua mente não descreve a realidade. Ela interpreta a realidade. E interpretações podem mudar. Harari nos lembra que o maior poder humano não é físico, nem material. É a capacidade de criar, sustentar e transformar narrativas. Inclusive a narrativa que você conta sobre quem você é. Hoje, você pode continuar repetindo a mesma história, ou pode iniciar um novo capítulo com mais consciência. Uma história onde você não é definido pelo medo, onde suas emoções não te controlam, onde sua identidade não está presa ao passado. A mudança não acontece de fora para dentro. Ela começa no momento em que você percebe a história que vive dentro de você e decide com calma, coragem e consciência reescrevê-la. Esse é o verdadeiro despertar emocional. E ele começa agora.